Vocês responderam que sim, e aqui estou eu para apresentar para vocês todas as minhas leituras do ano de 2024. Se você não me conhece, meu nome é Aimee, eu faço parte, criei esse podcast, na verdade, no ano de 2021, com a intenção de compartilhar mensagens a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, porque ele mudou minha vida, e eu creio e eu sei que o Evangelho é a única mensagem, é a única coisa capaz de salvar o ser humano, capaz de salvar a humanidade. E é por isso que eu compartilho, é por isso que eu criei esse podcast. Eu espero que você fique aqui com a gente. E como eu já disse no episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês. Ele é muito especial, né? Vocês estão vendo que ele tá em vídeo. Mas é porque eu gostaria de compartilhar com vocês todas as minhas leituras desse ano de 2024. Gente, foi um ano de muitas leituras boas, muitas surpresas. Passei a ler um gênero específico que eu vou contar pra vocês, que me surpreendeu, me apaixonei. Foi incrível. Vocês vão ver. Não fui eu quem selecionei as leituras, eu literalmente joguei os nomes no sorteador e ele sorteou e me deu. E é assim que eu vou apresentar para vocês, então é isso. Então vamos começar com um livro chamado Perfeitamente Inadequado, escrito pela Thaís Lessa. Vou colocar a foto aqui, eu li ele no Kindle. E ele foi um livro para mim muito leve, sabe? Pra ser sincera, ele não agregou em muita coisa na minha vida, eu li ele muito rapidinho. E ele não agregou muita coisa na minha vida, mas ele me serviu mais como um lembrete, sabe? Um livro muito levinho, muito gostoso mesmo de ser lido. Confesso que eu não compraria, porque eu li ele no Kindle, então, né, do Prime, por conta disso eu não compraria ele físico, mas ele foi um livro que valeu a pena a leitura, sabe? Eu não sinto que foi uma leitura perdida. A Thaís Lessa, ela é cristã, ela é criadora de conteúdo por aqui na internet também, e eu amo os conteúdos dela, então eu achei que seria interessante ler o livro dela. E foi um livro bem gostosinho, bem leve, como eu já disse. A segunda leitura que eu gostaria de trazer para vocês é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Gente, eu não filtrei essas minhas leituras, tá? Então tá, tipo assim, todos os livros mesmo que eu li esse ano. Na verdade, até aqui, porque hoje é dia... A gente tá em outubro, e basicamente eu não vou ter tempo de editar e postar isso. Provavelmente isso vai sair na última semana de novembro. Então, assim, não teria tempo hábil para conseguir gravar e editar por conta de correrias da vida, né? Então eu gravei os livros que eu li até aqui, mas é isso. Mas eu não filtrei esses livros. Então, por exemplo, a gente tem Não Sobrou Nenhum, que é da Agatha Christie, que é um gênero mais voltado para o suspense. Eu não diria thriller, mas é voltado a suspense, de que tem aquela coisa tipo Sherlock Holmes, de você descobrir o que aconteceu no crime e tudo mais. E para mim é uma leitura muito envolvente, porque então, para mim é um livro de lazer, para eu me divertir e pensar, gente, o que tá acontecendo? Como que isso aconteceu? Quem é o autor desse crime e tudo mais? Então, assim, é muito bom mesmo para eu esparecer a cabeça. O terceiro livro se chama Sociedade do Cansaço, escrito pelo Byung-Chul Han. Basicamente, o Byung-Chul Han, ele é um filósofo sul-coreano, se não me engano, e ele vai falar sobre a sociedade, como que a nossa sociedade hoje em dia tá. Ele vai comparar e dizer se antes a gente tinha, né, a gente tinha os patrões e a gente era, vamos dizer assim, nós respondíamos a eles, né? Então a gente tinha o nosso trabalho, a gente tinha que ter um bom desenvolvimento, mas a gente tinha alguém acima de nós, no caso o patrão, para mandar na gente, tudo mais. Hoje em dia isso se modificou na nossa era moderna, na nossa era da contemporaneidade, né? E a gente não tem mais necessariamente um patrão, hoje em dia você é seu próprio chefe. E como que se dá isso na nossa sociedade, né? Como que a nossa sociedade ela tem se adoecido psiquicamente por conta do trabalho, por conta de como que a gente não tem dado conta, a gente tem se tornado a sociedade do cansaço. A gente tem um episódio aqui em que eu falo sobre produtividade à luz da Bíblia. Eu vou deixar o link aqui na inscrição e eu recomendo muito que você ouça, porque tá muito especial e eu usei esse livro como base. O próximo livro, ele se chama, esse eu tenho aqui físico, vou pegar pra vocês, O que Deus Tem a Ver com o Sexo. Esse livro foi escrito pelo David Heiker. Eu tive o privilégio, a honra de receber, comprar no caso, né, das mãos do próprio autor. Inclusive, ele autografou o livro. E assim, tudo bem que ele autografou com um E a mais, mas tá tudo bem, entendeu? Assim, ele fala basicamente sobre sexualidade. Como o próprio autor diz, ele não esgota o tema. Isso aqui é um livro super curto, tipo, de quase menos de 100 páginas. Então não tem como ele esgotar o tema da sexualidade, mas ele aborda a sexualidade de uma forma muito sensata, de uma forma muito prudente, à luz das escrituras. Então ele fala como você pode glorificar a Deus por meio da sua sexualidade. Ele desmistifica alguns mitos que a gente tem, às vezes, na nossa cultura, né, no nosso mundo cristão, e mesmo ele vai abordar o tema da homossexualidade. E essa é uma das razões pelas quais eu amei
esse livro, porque ele aborda de forma prudente, de forma sábia, realmente usando e pautando-se nas escrituras. Ele não aprova a homossexualidade, porque as escrituras não aprovam a homossexualidade, mas ele vai abordar esse tema e como que nós cristãos, a gente deve realmente manejar isso nas nossas igrejas, nos nossos convívios, de uma forma muito, muito sábia, muito pautada na Bíblia. Então eu realmente recomendo esse livro. Ele é baratinho, ele é da coleção Teologia para Todos, em parceria com a Thomas Nelson e com o Bibotalk. E assim, é incrível, simplesmente leiam. Em seguida nós temos A Metamorfose, escrito por Franz Kafka. Esse livro também é emprestado, peguei emprestado da biblioteca. E, gente, de verdade, eu esperava mais. Esperava bem mais esse livro. Se eu não me engano, ele é um clássico da literatura e eu me dou muito mal com clássicos, porque eu leio, e são raros os clássicos que eu gosto de verdade. E esse, infelizmente, não foi um desses. Tipo, sim, me provocou uma reflexão, porque basicamente como que funciona a história, né? É um homem que ele trabalha muito, e ele trabalha, na verdade, em prol de sustentar toda a sua família, então seu pai, suas irmãs, tudo mais. E esse homem, ele cai doente. E daí acontece que esse homem, dia pra noite, ele se torna um inseto. Por isso que se chama metamorfose. E daí ele se torna inseto, ele não consegue mais trabalhar. E o livro ele vai abordar de forma, tô falando agora de forma bem geral e abrangente, como que a família trata esse homem, como que ele é tratado, como que ele é desprezado mesmo por ter se tornado um inseto. Esse livro, assim, ele é curto, ele não é muito longo, mas me provocou uma reflexão, mas eu esperava mais dele. Então, assim, é isso. E agora eu tenho este livro, meus amigos, que é muito bom. Muito bom. Luca Martini, quem me conhece sabe, é um dos meus autores favoritos. Esse livro, se eu não me engano, ele lançou esse ano. Deixa eu ver. Não, ele lançou ano passado, em setembro do ano passado. Mas eu li ele esse ano, se não me engano, eu comprei e li ele esse ano. E, gente, ele é um livro incrível, entende? A edição dele é perfeita, entende? E os temas que o Luca aborda é sensacional, com muita robustez teórica. Ele traz muitas notas de rodapé. E, assim, recomendo muito, especialmente se você é jovem. Eu não falei o nome do livro até agora, né? Mas ele se chama Não Concordo Nem Discordo, muito pelo contrário. Encontrando sentido em um mundo que não gira, capota. E ele vai falar sobre termos e conceitos da nossa sociedade à luz das escrituras. Então ele vai falar sobre revolução, não sei se tá dando pra ver. Revolução, revelação, esboço. Ele vai falar sobre... Gente, ele vai falar sobre autoconhecimento, ele vai falar sobre liberdade, ele vai falar sobre verdade, sobre sentido. Eu li esse livro no início desse ano e eu digo pra vocês que ele foi basilar. Sim, de verdade, me ajudou muito a construir a mente que eu precisava, o entendimento que eu precisava pra viver esse ano. Então, assim, eu recomendo demais, especialmente se você é jovem, universitário, se você é jovem, leia esse livro, é muito bom. E fora que a escrita do Luca, gente, ela é muito leve, ela é muito fluida, ela é muito fácil de ser compreendida. Leiam. O próximo livro, ele foi o segundo livro que eu li do autor, que é o livro O Significado do Casamento, escrito por Timothy Keller e a esposa dele, Kate Keller. Gente, esse livro eu li no Kindle e eu não tenho nem o que dizer, assim, ele é um livro sensacional, incrível. Ele aborda o significado do casamento realmente à luz das escrituras, trazendo muita base bíblica, realmente, Timothy Keller, né, gente? Mas assim, ele traz muita base bíblica, aquilo que ele tá falando. Eu gostei muito também que ele tem um capítulo dentro desse livro direcionado aos solteiros, como que o solteiro deve se portar enquanto espera, ou se ele decidiu viver o celibato. Então, assim, é incrível esse livro, eu recomendo demais. Ele vai trazer para você uma visão verdadeira e real sobre o que é o casamento à luz das escrituras, o que ele significa, vai muito além de simplesmente uma união entre um homem e uma mulher. Ele vai trazer realmente a perspectiva do evangelho, o que significa o casamento à luz do evangelho, qual é o papel do casamento, por que Deus instituiu o casamento. Gente, é incrível mesmo. De Todo Coração, do Luciano Subirá, foi mais um livro que eu reli esse ano. Na verdade, esse livro foi uma releitura, não foi uma leitura. Então, eu já tinha lido ele em 2022. Mas eu queria reler, para relembrar mesmo o que Deus tinha ministrado no meu coração. Fui muito ministrada pelo Senhor também na leitura desse livro esse ano. E eu recomendo muito. Ele vai falar do nosso amor ao Senhor, como que nosso amor ao Senhor precisa ser incondicional. Precisa ser um amor de todo o nosso coração, com todo o nosso muito. É muito bom mesmo. E agora nós temos Paixão e Pureza, da Elisabeth Elliot. Esse livro também foi um dos que Deus ministrou muito ao meu coração.
Ele foi uma releitura, eu também li ele em 2022. E, gente, eu recomendo muito, especialmente se você é solteiro, porque ele vai ministrar muito, assim, acerca de tempo de espera. Elizabeth, ela foi casada com Jim Elliot, ele foi um missionário, se não me engano, aqui na Colômbia, e ele acabou sendo assassinado. Apesar de trágico, no sentido de Jim ter falecido e tudo mais, é muito lindo de ver o que Deus faz através da vida da Elizabeth e das outras pessoas também que estavam ajudando, estavam sendo missionários naquele local. Deus realmente faz a obra, é lindo de ver, busque saber mais sobre, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado. Deus ministrou muito ao meu coração através desse livro. Vocês veem que tá todo marcado, cheio de post-it. Ele é incrível, incrível. E eu gostaria de ler uma frase que vai dizer assim: até que a vontade e as afeições sejam colocadas sob a autoridade de Cristo, não teremos sequer começado a compreender, muito menos a acertar de seu senhorio. À medida que a cruz vai entrando em nossa vida amorosa, revela a verdade do coração. Eu sabia que meu coração seria um eterno caçador solitário, a menos que estivesse firmado lá onde se acha a verdadeira alegria. Elizabeth, ela fala muito sobre como que, apesar dos amores, apesar de você ter alguém para caminhar contigo, se você não tiver a Cristo, isso nunca vai ser o suficiente. Se você não tiver debaixo da direção e da vontade do Senhor, tudo isso é vão. E é basicamente isso que diz aqui: aprendendo a deixar sua vida amorosa sob o controle de Cristo. Muito bom. Em seguida, temos A Senha do Calvário, escrito por Roy Hession. Esse livro também é uma releitura, também li em 2022. E, gente, ele é muito curtinho. Na verdade, ele é uma série de Passo para o Avivamento. Se eu não me engano, são 3 livros que compõem, 3 volumes. Eu só tenho o primeiro, mas, gente, sério, foi muito bom, muito bom. Ele é muito curtinho, mas o que eu levei foi um tapa na cara lendo esse livro. Ele nos lembra de que sem o Espírito Santo nós não somos ninguém. Ele nos lembra de que nós necessitamos todos os dias, todas as horas, da graça, da misericórdia de Deus. E como que o arrependimento, como que a santificação é importante, se fazem essenciais na vida do crente. O próximo livro, esse é o gênero novo que eu falei pra vocês, que ele se chama Logoterapia e Análise Existencial. Talvez você não saiba, mas eu sou estudante de psicologia. Ele basicamente é um texto que vai falar sobre a logoterapia, que é uma das abordagens da psicologia dentro das áreas do humanismo. Muito bom para eu compreender mais sobre essa abordagem, ainda mais eu que não sei de nada, estou no comecinho de tudo. Então, assim, foi muito bom, eu recomendo caso você tenha interesse em saber mais sobre. Segundo livro que nós temos aqui se chama Gender, Quem És Tu?, escrito por Olivier Bonet, não sei falar sobre o nome dele, gente, desculpem. Mas é isso. Esse livro é muito bom. Eu li ele em 2022, reli ele este ano também. E, gente, de verdade, hoje em dia, eu vejo como que esse livro foi muito basilar e me ajudou a compreender, ter a compreensão que eu tenho hoje da ideologia de gênero. Ele vai falar sobre, eu vou ler para vocês os tópicos, né, de forma geral, mas ele vai falar sobre o axioma fundamental da gender theory, o feminismo radical, ele vai falar sobre o projeto do gender radical, como que, na verdade, a intenção dessa agenda, a intenção desse movimento é desconstruir o mundo velho para criar um mundo novo, e muito disso através da linguagem. De verdade, esse livro me abriu os olhos para muita coisa. Você pode ver que tem muitas anotações, porque realmente ele é muito bom e falou muito no meu coração. Inclusive, o autor ele é um sacerdote católico, então ele com certeza tem uma visão cristã. Então, assim, de verdade, recomendo. Manso e Humilde, O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, escrito por Dane Ortland. Foi um dos livros que Deus ministrou muito no meu coração. Gente, olha isso aqui. Sim, tá pra ver por aqui, né? Pelas páginas importantes que eu marquei. Muita coisa. Porque é basicamente isso. O Dane, ele vai falar sobre o coração de Cristo. Como que o coração de Cristo é misericordioso. Como que, sim, Jesus sentiu ira quando ele esteve aqui. Deus fica irado. A justiça faz parte do caráter de Deus. Não exclui a misericórdia, não exclui o amor. Mas que, acima de tudo, Deus é amor. Que, acima de tudo, o coração de Cristo, ele é um coração manso, ele é um coração humilde. Que o caráter de Cristo é esse caráter que nós podemos confiar a todo tempo, em todos os momentos. Inclusive, algo importante eu dizer, que algo que eu aprendi através desse livro é buscar mais sobre o autor. Por quê? Porque eu descobri que o Dane, na verdade fala aqui atrás, né, que ele faz parte da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela é calvinista, e eu sou arminiana. Então não é uma divergência de pensamentos. Mas, pra mim, na experiência desse livro em específico, não interferiu muita coisa, de verdade, assim. Muito do que ele disse, eu concordo e faz sentido pra mim.
próximo livro é o primeiro que eu li no ano. Ele se chama A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, escrito por T.D. Jakes. Gente, que dizer desse livro? Eu tinha muita expectativa quando eu li esse livro. Assim, eu tinha muita expectativa. Falei, gente, esse livro vai ser muito bom. E eu me decepcionei. E eu fico feliz porque eu li ele no Kindle, porque daí eu não gastei meu dinheiro num livro físico, né? Então, assim, gente, eu não vou dizer que é o pior livro cristão que eu já li, mas ele, pra mim, ele foi muito ruim. Me desculpa quem gosta dele, mas assim, gente, juro, nunca li nenhum livro do autor antes, mas esse livro foi o primeiro que eu li, eu não tive uma boa experiência. Ele, pra mim, ele é muito viajado, no sentido de que ele coloca alguns versículos fora de contexto, ele não consegue transitar bem na narrativa, na escrita mesmo do livro. Ele, pra mim, ele usa muitas metáforas, sem sentido, sem conexão. De verdade, eu não consegui terminar esse livro, gente. Não curti muito, mas é isso, faz parte. E o próximo? O próximo livro, assim, gente, não vou dizer que foi o melhor livro que eu li no ano, mas ele fica no páreo, porque que livro bom. Eu li ele no Kindle também, vou colocar a capa dele aqui. E ele se chama As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor. Gente, que livro bom. Ele foi escrito por Emílio Garofalo Neto, e foi o primeiro livro que eu li do autor também. Gente, eu não tenho palavras pra dizer, eu não tenho palavras. Eu li esse livro junto com o estudo que eu fiz com a Marcela. Inclusive, eu tenho episódio com a Marcela aqui neste podcast. Vou deixar aqui embaixo o link. A gente vai falar sobre como se tornar uma pessoa madura, tá? Então eu recomendo muito. E eu fiz um estudo com ela em Ruth. E eu li esse livro junto com as anotações que a gente fez do estudo. E foi sensacional. Foi uma experiência incrível. Ele passa mesmo pelo livro de Ruth, todo o livro de Ruth, no livro dele. Não sei se deu pra compreender, né? Mas, tipo, ele tem um livro de Ruth, tem um livro dele. Ele vai, literalmente, incorporar o livro de Ruth dentro do livro e vai fazer comentários sobre. Mas não é bem um comentário bíblico. Nem ele sabe explicar. Mas, assim, é um livro incrível. Incrível. Cebolinha. É um livro muito bom. Muito bom. Eu recomendo demais. Esse, sim, eu queria ter ele físico, porque falou muito no meu coração. Muito mesmo, muito mesmo. Em sequência, nós temos A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Gente, esse livro aqui, olha, eu também marquei muitas páginas. Porque foi o primeiro livro que eu li sobre jejum. Olha que coisa, gente, eu devia ter lido... Olha, sério mesmo, eu devia ter lido algum outro livro, ou até mesmo esse, antes, porque é uma prática muito importante na vida cristã. E como é que, enfim, né, eu devia ter lido, pelo menos... Enfim, como é que eu só fui ler depois de anos de crente? Que coisa. O importante é que a leitura foi feita, né? Mas assim, inclusive eu vi agora a data de lançamento, ele foi lançado em 2022. E foi a primeira vez que eu li ele esse ano. E assim, basicamente é isso que ele vai falar, sobre o jejum. Eu amo, a escrita do Luciano Subirá é muito clara, é muito bíblica, biblicamente embasada. Ele vai trazer, gente, uma perspectiva do jejum no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de hoje. Vai falar sobre os tipos de jejum, por que fazer jejum, os efeitos do jejum, essas perguntas que a gente tem de pode ou não pode. Gente, leiam. De verdade, leiam. É muito incrível, muito bom. E esse livro próximo agora é outro que eu recomendo para todo mundo. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele é um dos fundadores, principal fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, que no caso é a logoterapia, né? E eu não vou me adentrar muito nesses termos, mas assim, ele basicamente vai contar, primeiramente, a experiência dele no campo de concentração de Auschwitz, e por isso que eu recomendo qualquer pessoa para ler isso, porque é muito confrontador. Ele fala sobre a experiência dele naquele lugar, e é muito, muito, muito chocante, é muito surpreendente de ver tudo que esse homem viveu ali, as experiências dele. Ele era um médico, então como um médico no campo de concentração, é claro que ele estava como prisioneiro, ele não era médico, mas né, isso com certeza teve influência na forma com que ele via tudo que estava acontecendo ao seu redor. E, gente, assim, é um livro muito bom. E daí, a primeira parte do livro é ele relatando a experiência dele, e a segunda parte é ele contando sobre a logoterapia e tudo mais. Mas, gente, eu recomendo muito, muito mesmo. Independente se você seja estudante de psicologia, se você tem interesse na psicologia ou não, compra, leia, porque, gente, é muito incrível de ver, assim, tudo que esse homem vivenciou e a perspectiva que ele tem depois disso. E, assim, talvez você termine a leitura, não tipo, ai, nossa,
o mundo é um lugar de rosa. Não, mas tipo assim, você vai conseguir, pelo menos a sensação que eu tive é de que, cara, é isso, sabe? Você começa a ter uma concepção sobre a existência humana, pelo menos quando eu li, de uma forma muito diferente. E isso é muito, muito, muito legal nesse sentido mesmo. E agora, o meu livro cristão favorito. Agora que eu tenho Boas Novas em Ruth, eu não sei mais. Mas é um dos que fica no páreo. Cristianismo Puro e Simples, do Lewis. Gente, não tenho o que falar. Basicamente, ele dá uma visão, uma cosmovisão bem abrangente do que é o cristianismo, os princípios do cristianismo, da moral cristã. Assim, depois da Bíblia, pra mim, ele é um livro que todo cristão deveria ler. Todo cristão deveria ler. Ele é, sim, um pouco robusto em termos de conteúdo. A escrita dele também não é tão fácil, mas é muito bom. É muito bom, assim. Sério, os apontamentos que ele faz é muito verdadeiro, muito pautado nas escrituras, muito incrível. O próximo que nós temos é este aqui. Tá vendo, gente, como que tá mesclado? Agora eu venho com a Agatha Christie de novo. O Natal de Poirot, eu não sei falar o nome dele. Mas assim, é esse livro aqui. Inclusive é emprestado também. Mas, esse livro aqui eu terminei ele ontem, inclusive. E mais uma vez, eu fiquei chocada. Basicamente, é um crime que acontece dentro de uma família, no Natal. E daí eles têm que descobrir quem que fez o crime, como que aconteceu, porque é um mistério enorme. E daí fica nessa trama, nesse suspense. E daí lá vai o detetive, que no caso é o Hercule Poirot, não sei falar o nome dele. Mas enfim, lá vai o detetive descobrir quem é. E no final você fica assim: como eu não vi isso antes? E a Agatha, ela vai lançando assim os pedacinhos de detalhes no meio da história. E daí você tem que pegar, porque se você não pegar, você fica assim: tava na minha cara. Enfim, gente. George Miller, O Homem de Fé que Endeusa Milhões. Já recomendei esse livro aqui, eu não sei quantas vezes, mas eu recomendei ele demais. E esse livro basicamente vai contar a história de George Miller. Na verdade, nem história, é uma entrevista com ele. Charles Parsons faz essa entrevista. E ele vai contar a experiência dele com Deus, como que ele aprendeu a confiar no Senhor, mesmo diante das adversidades, como que ele buscou mesmo a Deus e Deus ouviu o seu clamor. A importância de um cristão orar, a importância do clamor, da busca mesmo a Deus na vida de um cristão, independentemente da circunstância. É um livro muito bom, um livreto, gente, mas eu digo pra vocês que o conteúdo dele, assim, eu não sei colocar em palavras, ele foi um divisor de águas na minha vida de oração. Em seguida, nós temos, agora voltando para a psicologia, o Existencialismo é o Humanismo. Esse livro é escrito por Jean-Paul Sartre, que é da área do existencialismo, do humanismo, e basicamente vai falar sobre o existencialismo. Eu li ele no semestre passado, foi importante para mim entender um pouco, é um livro bem pequeno, bem curto também, acho que tem menos de 100 páginas, eu li em um dia, inclusive, mas, assim, é isso, eu não tive grandes experiências lendo ele, nem nada do tipo. Mas é importante para você, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o existencialismo aos olhos da perspectiva de Sartre. E agora nós temos outro livro que para mim, gente, esse livro foi muito bom, falo para vocês. Esse livro eu rachei demais. Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, da Sophie Kinsella. Eu li ele, comprei no Sebo, e assim, eu rachei de rir, entendeu? Muito bom, muito engraçado, muito cômico, gostoso de ler, de verdade, assim, me dá quentinho no coração de lembrar de eu lendo esse livro esse ano. Foi muito gostoso, foi muito bom. Eu recomendo, assim, ele não vai te trazer nenhuma grande, sei lá, nenhum grande final, não vai te trazer, assim, sabe, uma concepção de pensamento, de vida, mas ele vai te fazer rir. É tipo um passatempo mesmo. De Dentro para Fora, escrito por Drummond Lacerda e Raquel Cabral. Esse livro eu ganhei de uma amiga minha e eu li ele esse ano. Inclusive, olha o tanto de páginas importantes aqui também. Esse livro ele vai falar sobre como a gente pode ouvir a voz do Espírito para obedecer a Deus, como que o Espírito Santo nos conduz nisso. Ele fala sobre a importância dos frutos do Espírito e isso me confrontou demais. Olha aqui, gente, marcado, entendeu? Escrito, marcar. Me confrontou muito mesmo, assim. Ele vai falar sobre a importância do fruto do Espírito, como que ele vai falar sobre os frutos da carne. Gente, esse livro, assim, muito bom. O próximo livro, eu não tenho nem muito o que falar. Eu vou colocar aqui a capa. Eu li ele um dia também, li no Kindle. Ele se chama Educação Clássica e Educação Domiciliar. Não sei quem escreveu ele. Pra mim, esse livro
não trouxe grandes contribuições. Ele vai falar sobre educação clássica, educação domiciliar. Ele é um livreto, não é nem livro. Mas, assim, para mim ele é muito raso, não leva em conta, é claro que não leva em conta porque, né, o escritor não é brasileiro, mas não leva em conta a realidade do contexto brasileiro. Para mim, assim, não foi bom. O outro livro que eu tenho para indicar para vocês, esse é uma surpresa. Por quê? Porque eu li ele em 2022 e eu reli ele esse ano. E de 2022 para cá, a minha mente mudou muito e eu subi a nota dele. Então, para mim, antes ele era tipo 8 de 10 e hoje ele é 10 de 10. Se chama O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Gente, não tenho o que dizer. Ele basicamente vai falar sobre o discipulado, sobre o que é ser discípulo de Cristo. O que é imitar a Cristo. Ser discípulo de Cristo é levar outras pessoas ao caminho de Cristo, ou é imitar a Cristo, ou é as duas coisas, no caso é as duas coisas. Mas assim, como fazer isso? Como praticar? O que isso significa na vida de um cristão? Ele também não é muito extenso, tem poucas páginas, mas assim, Jonas ele foi incisivo aqui nessas páginas e para mim também é um livro que todo cristão precisa ler. O outro livro que eu tenho, vou explicar esses dois agora meio que rápido, porque são da psicologia e, enfim, não é o foco do podcast e tudo mais, mas Psicologia Hospitalar, Teoria e Prática. Basicamente, ele fala sobre psicologia hospitalar. Eu quis ler mesmo para descobrir, para conhecer mais sobre o que é psicologia hospitalar, como que ela se dá no contexto no hospital, como que deve ser a prática de um psicólogo nesse contexto, e me ajudou demais a compreender mesmo esse mundo da psicologia hospitalar. O próximo livro se chama Aprendendo a Observar. Ele é escrito pela Maria Amélia Matos, se eu não me engano, e mais alguém, que eu não tô lembrada, a autora que ela é conjunta. Mas Aprendendo a Observar, ele vai falar basicamente sobre observação no contexto da psicologia. Ego Transformado, do Timothy Keller. Já li ele ano passado ou retrasado, não me lembro, mas eu reli ele esse ano. Muito bom. Inclusive, eu usei ele para basilar também o podcast sobre o episódio sobre produtividade. Vou deixar aqui na descrição, mais uma vez, se eu te lembrando. Mas enfim, é isso. Ele é muito bom, ele vai falar sobre o ego, sobre como que Cristo não nos chama para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para Ele. E isso implica o esquecimento de nós mesmos, a gente esquecer do nosso eu e se importar e olhar para o próximo e viver a vida amando a Deus e ao outro. Hackeado, do Luca Martini, é outro livro que eu reli esse ano. Ele é um livro muito levinho, mais leve que Não Concordo Nem Discordo. Gente, ele é super levinho, ele é basicamente o blog que ele tinha, que foi hackeado, por isso que se chama Hackeado. E é um tapa na cara a cada escrito, e eu recomendo muito. Ele é muito bom para acompanhar o devocional e tudo mais, ele é bem levinho e verdadeiro. 1984, do George Orwell. Eu já li esse livro em 2022, reli ele esse ano, e agora eu consegui compreender um pouco mais do que ele diz respeito. Quando eu li ele pela primeira vez, ficou meio vago para mim, eu não tinha entendido direito, e esse ano eu consegui entender melhor o contexto e tudo mais. Basicamente, o Winston ele vive num mundo socialista e ele é completamente vigiado a todo tempo e ele tem que viver a vida, né, nesse contexto. E ele sabe que o que está acontecendo, o que eles dizem que é verdade, não é verdade, e ele se encontra nesse dilema de eu falo que não é verdade ou eu fico quieto e vejo outras pessoas serem enganadas. É toda uma história. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um episódio enorme. E eu acho importante eu dizer que, para além de quantidade de livros, priorize a qualidade das literaturas que você lê, dos livros que você lê. Busque a Deus orando por discernimento, orando por direção mesmo, sabedoria quanto aos livros que você deseja ler, ou quanto aos livros que Ele tem colocado no seu coração para ler. E é isso, se debruce a entender mais, a buscar conhecimento, mas que a gente não venha se esquecer de que, muito além do conhecimento, a gente deve o amor a Deus e ao nosso próximo. E que o conhecimento seja uma forma da gente colocar isso em prática de uma forma mais eficaz, de uma forma mais sábia, de uma forma que glorifique o nome do Senhor. E antes de eu finalizar de fato esse episódio, eu gostaria de ressaltar, enfatizar que o podcast vai estar entrando de férias. Então a gente vai estar aí num período de suspensão, de férias mesmo. Provavelmente vou continuar atualizando o Instagram, vou continuar avisando vocês, estando em contato com vocês por lá. Então, se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, vou deixar aqui na descrição. E é isso. A gente tem mais de 100 episódios, talvez você sinta falta, se você sentir, é só visitar aqui, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração por meio dos episódios que nós temos aqui gravados. Até o ano que vem, que Deus abençoe seu resto do ano e o seu ano de 2025. E é isso, a gente se encontra no ano que vem, em 2025. Até lá!